E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegetis Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E muitas vezes para isso é preciso você ter o conhecimento de algumas questões que estão por trás das receitas para que você possa, de repente, optar por seguir esse passo que está sendo colocado na receita ou poder substituí-lo por um outro passo equivalente. Porque muitas vezes o melhor queijo vegetal que você já comeu ele pode colocar em jogo essas questões que são mais sutis, mas fazem parte de um processo maior de produção do queijo vegetal. E em relação a isso, eu estou falando sobre os tratos que são destinados aos insumos, principalmente falando das castanhas, antes de a gente fazer um queijo vegetal. Ou seja, é muito comum você olhar numa receita de que a base é castanha de caju e a receita indicar a fervura de 10 a 15 minutos dessas castanhas para que depois você possa fazer o seu queijo vegetal. Bom, isso daí é uma ação que envolve algumas coisas, ou seja, envolve algumas consequências que nesse vídeo eu quero te alertar para isso. Tá? Ou seja, a ideia é que você fique sabendo quais as repercussões de você ferver uma castanha, para que depois você possa optar se você vai querer realmente ferver a castanha ou se você vai só demolhar a castanha por 8 horas e depois utilizar. Tá? Essa prática de fervura, primeiro, por que ela é indicada? Muitas vezes ela é um grande atalho, né? Porque a castanha ela é um insumo muito duro, né? Muito resistente, quanto cru. E se você for triturar isso, pode ser que o seu equipamento não dê conta, ou ele não consiga transformar aquilo num creme muito liso. E aí a indicação numa receita de você ferver essas castanhas, porque a fervura ela vai amolecer um pouco a castanha. Tá? O benefício disso é que alguns antinutrientes também vão sair, principalmente falando do ácido oxálico, né, o oxalato. Ele acaba saindo com alta temperatura, coisa que só no demolho você não consegue. Mas também não é preciso 15 minutos de fervura para tirar todo o oxalato. Né? Você pode dar um tratamento bem mais curto do que isso em relação à alta temperatura para você retirar completamente esses antinutrientes. Mas de qualquer forma, o que eu quero com esse vídeo aqui é justamente trazer quais são as consequências de você ferver uma castanha para o resultado final do seu queijo vegetal, para que depois você possa optar com segurança, né? Para que você possa depois escolher se realmente você vai ferver ou não a sua castanha. Porque, em outras palavras, quando você está colocando a castanha para fervura, a gente está falando de temperatura, ou seja, é uma alta temperatura que está sendo colocada nessas castanhas. E é justamente esse tratamento térmico que está sendo colocado para as castanhas que vai trazer alguns desdobramentos como sabor. Esse é o primeiro ponto que vai acontecer. Tá? Você, quando coloca qualquer tipo de alimento dentro de uma temperatura mais alta, você vai despertar sabor nisso. Não é à toa que, aí em paralelo a isso, né, várias outras receitas, elas colocam para você tostar algum tipo de ingrediente antes de usar na sua receita. Né, como é o caso de semente de gergelim, por exemplo. Né, às vezes você tosta ela um pouco para quê? Para que enalteça o sabor disso daí. Então, quando você leva a castanha de caju, por exemplo, a uma fervura por 15 minutos, você vai ativar alguns sabores dela. Ou seja, se a sua ideia é ter a castanha de caju mais neutra possível, pode ter certeza que você está indo na contramão desse processo quando você ferve essa castanha. Tá? E isso porque ela vai desenvolver um sabor um pouco mais adocicado, vamos colocar isso até entre aspas. Mas no resultado final, quando você comer o seu queijo vegetal, você vai falar, isso aqui tem gosto de castanha. Mas claro, você deu um puta um tratamento térmico forte nisso daí, o sabor despertou. Né? E outra coisa, outra consequência que aparece é em relação à cor.
Porque quando você dá esse tratamento térmico, a tendência é escurecer, sempre. O que você tem de coloração com temperatura, isso escurece um pouco. Então, se você quer aquele queijo vegetal branquinho, né, ele vai ser possível de ser conquistado com uma castanha de caju crua, de boa qualidade e sem ter dado esse tratamento térmico de fervura. Tá? Porque no caso de você ferver, ela vai rumar desse branquinho para uma cor, um matiz amarelado, vamos dizer assim, né? Não vai ser amarelo, mas vai começar, né, um creminho, alguma coisa assim, alguma coloração você já vai ter. Tá? Então esse é um outro ponto. E agora, um outro desdobramento que vai ter é em relação aos macronutrientes, porque essa alta temperatura ela pode fazer com que as proteínas elas comecem a se juntar. Tá? Então você vai ter um produto final mais denso, porque a proteína ela coagulou, vamos dizer assim, né? Você teve um processo de coagulação proteica, ou seja, as proteínas elas vão ficar mais juntas, tá? E pelo fato de a gente estar elevando isso a 100 graus, né, uma fervura pelo menos, o amido ele também vai sofrer alguma transformação, ou seja, o carboidrato, né? Mas a parte amilácea da castanha de caju ou de qualquer outra castanha que você esteja colocando numa temperatura mais elevada, ela vai sofrer um processo chamado de gelatinização, que depois que ela resfria, a gente tem a chamada retrogradação do amido, ou seja, ele forma meio que um gel. Então, esse tratamento vai fazer com que o seu produto final ele fique mais denso, ele possa trazer uma sensação mais seca na boca. E ó, isso é muito importante eu dizer também aqui, que eu não estou falando que isso é pior ou melhor. O que eu estou falando é que é diferente. Se você busca um resultado final mais denso e mais seco, maravilha. É interessante que você ferva as castanhas, então, para que você possa ter esse resultado. Agora, se você não quer esse resultado, talvez só demolhar a castanha seja o interessante, né? E veja você que um outro benefício de você ferver a castanha é que você está sanitizando ela, né? Ou seja, você está eliminando qualquer tipo de bactéria patogênica que eventualmente pudesse estar nessas castanhas. Tá? Mas o fato é que também não é preciso dar um tratamento térmico tão longo assim para que você possa ter um efeito semelhante em relação à diminuição dessa carga eventual patogênica a níveis mais seguros de consumo. Já fez um queijo vegetal com castanha fervida? Conta para mim nos comentários se fez sentido o que eu acabei falando agora.